E a manipulação emocional nem sempre é fácil de ser identificada e ela pode trazer consequências muito prejudiciais para as pessoas manipuladas. O repórter Luiz Alberto conversou com uma psicóloga que explicou o que é a manipulação emocional, como identificá-la e também como tratá-la. Olha, Fábio, nós estamos aqui com a Fernanda Nogueira, ela é psicóloga e vai falar para nós sobre manipulação emocional. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Tudo bem, você? Muito obrigada. Fernanda, vamos falar um pouquinho, né? O que seria então essa manipulação emocional? A manipulação acontece quando alguém se utiliza de estratégias, ações, agressões, punição para influenciar ou para controlar as decisões ou o comportamento de uma outra pessoa. Então é importante entender que o único objetivo do manipulador é satisfazer as suas próprias necessidades. Agora, ela acontece normalmente em relacionamentos amorosos ou não? Então, ela não se restringe somente a relacionamentos amorosos, embora ela seja comum nesse tipo de vínculo. Mas a manipulação acontece também em outros contextos, como no ambiente familiar, no trabalho, em amizades. Fernanda, é fácil identificar, né, uma manipulação em um relacionamento? Não, não é fácil identificar, porque a manipulação ela pode se apresentar de uma maneira muito sutil. Inclusive, muitas pessoas que se encontram nessa situação não se dão conta por falta de conhecimento. Por isso é importante a gente se atentar para as pessoas que a gente tem um contato, quais sentimentos essas pessoas despertam em nós e qual impacto essas pessoas trazem para a nossa vida, se esse impacto é positivo ou negativo. Exemplo, uma pessoa que ela tem um relacionamento, né, desta forma. E às vezes as pessoas de fora, né, vê aí essa diferença, fala com a pessoa, ela às vezes acredita ou não? É muito subjetivo, né? Porque, assim, quando a pessoa está numa situação de manipulação, não é tão fácil se identificar. Então, pode ser que as pessoas de fora tenham mais facilidade e a pessoa não. Agora, a gente tem alguns exemplos de relacionamentos desse tipo? Então, alguns exemplos. O manipulador, ele vai se utilizar muito de palavras, tanto para distorcer os fatos, quanto para justificar algumas de suas ações. Eles também gostam muito de se colocar no papel de vítima, para que o outro se sinta culpado. Quando confrontados com alguma situação, eles podem trazer acontecimentos do passado para tirar o foco daquilo que está acontecendo. Manipuladores, eles não têm muita empatia, então eles não vão ficar sensibilizados com o seu sofrimento. As histórias de vida deles sempre são as mais sofridas, eles gostam de despertar a compaixão no outro para que o outro venha agir da forma que é melhor para ele. Em relacionamentos amorosos, o manipulador nunca vai assumir a culpa por nada, a culpa sempre é da outra pessoa. E eles, né, não conseguem ser frustrados. E diante de uma frustração, diante de um não, eles podem, inclusive, né, se utilizar de ameaças e se comportar, tipo assim, e utilizar de agressão com palavras ou até mesmo física para conseguir aquilo que eles desejam. E todo manipulador, né? Ele é mal intencionado? Não, nem todo manipulador é mal intencionado. Há casos em que a manipulação ela é motivada pela carência, pela dependência afetiva ou pelo medo da solidão. No entanto, o objetivo continua sendo o mesmo, que é satisfazer as próprias necessidades da pessoa. Agora, para quem está num relacionamento desse tipo, né, mas quer insistir aí com essa pessoa, né? O que fazer? Como lidar? Então, quando, né, você identifica que está nesse tipo de situação, o mais adequado é que você se afaste. No entanto, né, nem sempre isso é possível, porque a manipulação acontece no ambiente de trabalho, né, no ambiente familiar. Então, o mais interessante seria restringir esse contato, porque o manipulador ele é muito bom em fazer uma leitura do outro, identificar esses pontos fracos. E com certeza ele vai se utilizar disso para conseguir o que ele deseja. A psicoterapia também pode ajudar muito nesse processo, porque para lidar com o manipulador, você precisa ter uma boa autoestima, uma boa autoconfiança e principalmente você tem que desenvolver a sua habilidade de dizer não. Bom, nós estamos aqui com a Fernanda, que é psicóloga, estamos falando sobre manipulação emocional, que não é nada fácil, né, Fernanda? Não é nada fácil lidar com a manipulação emocional, inclusive pode trazer muito sofrimento para a pessoa, né, a longo prazo, conviver com uma pessoa manipuladora.
Inclusive, né, em relacionamento, é que a gente fala muito sobre esse tema, é comum a pessoa manipuladora falar que vai se matar, né, se a pessoa ir embora, que aquela é a última vez, que ela nunca poderá voltar. Então, assim, a longo prazo traz muito sofrimento, né, muitos transtornos para a vida dessa pessoa. Então, é algo que tem que ser identificado no início dos relacionamentos, né, para não ter tanta... Que nem sempre é possível, difícil, né? né? Então, assim, o conhecimento ele é muito libertador. Então, se inteirar sobre o assunto, né, pode fazer com que você não tenha que lidar com esse tipo de situação, consiga sair, né, antes de chegar nesse ponto. Ainda falando sobre esse assunto, manipulação emocional, Fernando, as pessoas namoram tanto tempo e mesmo assim não conseguem identificar. Muitos falam só depois do casamento. Por que disso? É porque, assim, no começo do relacionamento, né, tem muita fase da idealização. O que é a fase da idealização? Eu não enxergo a pessoa como ela é. Eu enxergo a pessoa como eu gostaria que ela fosse. Então, eu enfeito aquela pessoa, eu exagero nas qualidades. Então, quando a gente está apaixonado, a gente não tem essa clareza da outra pessoa. Por isso que acontece muito, né? E claro que a outra pessoa também vai se esforçar na fase da conquista para ser essa pessoa, assim, que eu estou querendo conhecer. Então, assim, todo mundo no começo no relacionamento tem um comportamento mais positivo, está mais motivado. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação, falando desse assunto, manipulação emocional. Tenho certeza que várias pessoas que estão acompanhando ficaram na dúvida aí, né? Se o companheiro se a companheira e aí, hein? Sim, então, né? Quem quiser mais dicas sobre o assunto, eu dou muitas dicas sobre relacionamento, manipulação, autoestima, autoconhecimento no meu Instagram, que é FernandaNogueira_psi. Obrigado, Fernando. Então voltamos aí ao estúdio, Fábio.